A voz ao telefone falava em tom de urgência. Estou em Paris. Ligue a televisão. Eu estava em casa, na cozinha, com Bárbara, minha esposa. Havíamos acabado de jantar. Eu não tinha bebido nem uma gota de vinho, o que acabou sendo bom. Não sabia ainda, mas aquela seria uma longa noite. A voz ao telefone era de uma velha amiga. Por ter ocupado os cargos de deputada e ministra, ela tinha atravessado diversas crises, sendo completamente imperturbável, mas naquele momento parecia em choque. Você sabe o que vimos na tela? A magnífica Catedral de Notre-Dame de Paris, uma das maiores realizações da civilização europeia, em chamas. Aquela visão nos deixou estupefatos e profundamente perturbados. Fiquei à beira das lágrimas. Algo inestimável estava morrendo diante dos nossos olhos. Era uma sensação desconcertante, como se a terra estivesse tremendo. Eu conhecia bem a catedral. Uma vez, no Natal, Bárbara e eu fomos lá assistir à missa da meia-noite. Milhares de pessoas lotavam a igreja. Uma luz fraca projetava sombras enormes nos corredores. As canções natalinas ecoavam pela nave e a abóbada sobre nossa cabeça estava tomada pela escuridão. A parte mais emocionante era saber que nossos ancestrais celebravam o Natal daquela mesma forma, naquela mesma igreja, havia mais de 800 anos. Eu tinha visitado a catedral muitas outras vezes. Minha visão mais antiga dela era de 1966, primeira vez que passei férias fora do Reino Unido, embora eu acredite que aos 17 anos estava interessado demais nas meninas do nosso grupo para realmente prestar atenção em uma catedral. A visita mais recente tinha sido apenas 4 semanas antes, passando de carro pela Rive Gauche. Como sempre, fiquei inebriado pela magnífica vista das torres gêmeas e dos arcobotantes. Assim que comecei a pensar racionalmente sobre o que estava vendo na televisão, entendi o que estava em chamas e de que forma o fogo ganhava força, enquanto os jornalistas que faziam a cobertura não. E por que deveriam? Eles não tinham estudado a arquitetura das catedrais góticas, mas eu sim, durante a pesquisa para escrever Os Pilares da Terra, meu romance sobre a construção de uma catedral medieval fictícia. Uma cena fundamental no capítulo 4 descreve a antiga catedral de Kingsbridge em chamas, e eu havia me perguntado, de que forma exatamente uma enorme igreja de pedra pega fogo? Subi até o espaço empoeirado sob o telhado de catedrais como a da Cantuária e a de Florença. Fiquei de pé sobre as poderosas vigas que cortam a nave e observei os caibros que sustentam o telhado de chumbo. Reparei no tipo de entulho ressecado que geralmente se acumula nesses locais. Pedaços velhos de madeira e de corda, embalagens de sanduíche deixadas por funcionários da manutenção, gravetos entrelaçados de ninhos de pássaros e colmeias de vespas. Eu tinha certeza de que o incêndio na Notre-Dame havia começado em algum ponto do telhado, provavelmente quando uma ponta de cigarro ou uma faísca gerada por um curto-circuito fez com que algum desses detritos pegasse fogo, o que, por sua vez, incendiou a estrutura de madeira. E os danos resultantes provocaram risco de desabamento. Decidi compartilhar aquele palpite com outras pessoas. Então tuitei. Os caibros são formados por centenas de toneladas de madeira velha e bastante ressecada. Quando eles pegam fogo, o telhado desaba e, ao cair, os destroços arrasam o teto abobadado, que também desaba, destruindo os enormes pilares de pedra que mantêm a estrutura toda de pé. Isso acabou por se mostrar quase inteiramente correto, exceto pelo fato de que eu subestimei a força dos pilares e das abóbadas, que ficaram danificados, mas por sorte não foram totalmente destruídos. Eis como se deu a destruição da Catedral de Kingsbridge em Os Pilares da Terra, do ponto de vista do prior Philip. O estrondo de algo quebrando o fez levantar a cabeça. Imediatamente acima dele, uma imensa viga emborcava lentamente. Ia cair em cima de Philip. Ele correu de volta até ao transepto sul, onde Cuthbert estava parado, com uma expressão assustada. Um pedaço inteiro do telhado,
3 triângulos de vigas e empenas, mais as placas de chumbo presas a eles, estava desabando. Philip e Cuthbert ficaram olhando, petrificados, sem ligar para a própria segurança. O telhado desabou por cima de um dos grandes arcos arredondados do coro. O peso descomunal da madeira e do chumbo fez as pedras do arco racharem, provocando uma explosão longa, parecida com um trovão. Tudo aconteceu bem lentamente. As tábuas caíram devagar, o arco rachou devagar e as pedras soltas despencaram no ar devagar. Outras vigas do telhado se soltaram e então, com um barulho semelhante a um longo e lento rufar de trovão, uma parte inteira da parede norte da chancela estremeceu e tombou para dentro do transepto norte. Philip estava arrasado. A visão de um edifício daquela imponência sendo destruído era estranhamente chocante. Era como ver uma montanha ruir ou um rio secar. Ele nunca chegara a pensar que aquilo pudesse acontecer. Mal podia acreditar nos próprios olhos. Em 15 de abril de 2019, enquanto a noite caía, a população de Paris foi para as ruas, e as emissoras de televisão exibiram milhares de rostos enlutados, iluminados pelas chamas, alguns entoando hinos, outros apenas em lágrimas, enquanto observavam sua amada catedral arder. O tweet que provocou as reações mais autênticas dos meus seguidores naquela noite dizia: Français, Françaises, nous partageons votre tristesse. Franceses, francesas, nós compartilhamos de sua tristeza. O correto seria nous partageons com E, mas ninguém se importou. Há pessoas que entendem mais de catedrais medievais do que eu, mas os jornalistas não sabiam o nome delas. Eles sabiam o meu por causa dos meus livros e sabiam que Os Pilares da Terra é sobre uma catedral, de modo que, em questão de minutos, comecei a receber mensagens das redações. Passei aquela noite inteira dando entrevistas para canais de televisão, para rádios e jornais, explicando, em inglês e em francês, o que estava acontecendo na Ile de la Cité. Ao mesmo tempo que dava as entrevistas, eu acompanhava a cobertura. O pináculo central, esguio como uma ponta de flecha e com quase 100 metros de altura, era um provável ponto de origem do incêndio, e agora ardia como um inferno. Era feito de 500 toneladas de vigas de carvalho, com um teto de chumbo de 250 toneladas, e a madeira em chamas logo se tornou fraca demais para suportar todo o peso do metal. O momento mais tocante da noite, para a multidão de luto nas ruas e para os milhões de espectadores horrorizados diante da TV, foi quando o pináculo tombou para o lado, partiu-se ao meio como se fosse um palito de fósforo e desabou sobre o telhado em chamas da nave. A Notre-Dame sempre pareceu eterna, e os responsáveis por sua construção na Idade Média, sem dúvida, acreditavam que ela duraria até o juízo final. Mas, de repente, vimos que ela poderia ser destruída. Na vida de toda criança existe um momento doloroso em que ela percebe que o pai não é todo-poderoso nem infalível. Ele tem fraquezas, está sujeito a doenças e um dia irá morrer. O desabamento do pináculo me fez pensar nesse momento. Parecia que a nave já estava arruinada. Acreditei ter visto chamas em uma das 2 torres e sabia que, se elas caíssem, a igreja inteira seria destruída. O presidente Emmanuel Macron, um líder modernizador radical que estava no meio de uma batalha amarga e violenta com a parcela da população que não aprovava suas reformas, se pronunciou diante das câmeras e se tornou, pelo menos por algum tempo, o legítimo líder de uma nação francesa unida. Ele impressionou o mundo e trouxe lágrimas aos olhos deste galês quando disse, com firme convicção: Nous rebâtirons. Nós vamos reconstruir. Fui dormir à meia-noite e ajustei o despertador para as 4h30, pois o último telefonema que tinha recebido fora um convite para participar de um programa matinal no dia seguinte. Eu temia que o sol se levantasse sobre uma pilha fumegante de escombros na Ile de la Cité, onde a Notre-Dame se erguia repleta de orgulho. Fiquei extremamente emocionado ao ver que a maior parte das paredes ainda estava de pé,
assim como o magnífico par de torres quadradas da fachada ocidental. Não havia sido tão ruim quanto o mundo temia.